Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma manhã, nesse dia do Senhor, para louvarmos e adorarmos o seu santo nome. Irmãos, como de costume, eu gostaria de ler novamente o texto e fazemos uma oração e vamos à exposição. Amém? Então, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versos 17 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma manhã, Senhor, que viemos aqui, ó Deus, estamos juntos para adoração, para culto, para louvor, ao Teu nome santo e verdadeiro, ouvir a Tua palavra, Senhor, ó Deus, Tua palavra, Senhor, maravilhosa palavra que vem nos descortinar, Senhor, revelar a Tua vontade, os Teus desígnios e propósitos. Dá-nos essa manhã, por misericórdia, te pedimos, em humildade, o Teu Espírito Santíssimo. Recaia sobre nós aqui, Senhor, para que possamos compreender e, absorvendo essa compreensão, viver a Tua palavra para os nossos dias. Ó Pai bendito, dá-nos essa graça, capacita aqui eu, pregador, nessa manhã, e aqueles que ouvem, Senhor, todos nós, debaixo da Tua mão boníssima, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, oramos. Amém. Aleluia. Amém. Então, irmãos, dando continuidade ao que temos visto, o pastor Michael trouxe semana passada o sermão do capítulo 2, versos 1 ao 16, e aqui a continuação e a continuidade desse sermão, dessa exposição. E aqui a grande máxima do apóstolo Paulo nesta carta é que toda a carta de Romanos é que todos os homens são culpados diante de Deus. Ele já provou que os gentios que tiveram a revelação natural e a desprezaram, entregando-se à idolatria e imoralidade, não escaparão do juízo divino. Nós vimos isso no capítulo 1, verso 18 ao 32. Também demonstrou que os moralistas, tanto judeus como gentios, que julgam e condenam o restante daqueles que não o são, mas vivem de forma inconsistente, são igualmente culpados. Nós vimos isso no sermão anterior. E agora o apóstolo Paulo volta a sua fala contra os judeus presunçosos, que se julgavam melhores do que os outros, pelo fato de possuírem a lei e a circuncisão. E é o que veremos hoje, os versos 17 e 29, Paulo parte daqui do geral para o particular.
em sua argumentação. Ele utilizou o genérico lá no capítulo 2, versos 1, e no versículo 3 também. Ele usou esse como um recurso de escrita, né, diatribe, para falar, ó homem, naquele ponto, capítulo 2, versos 1. E agora ele se usa de algo específico, que diz, tu que tens por sobrenome judeu. E aqui fica claro que os versos que seguem têm o judeu presunçoso como seu alvo. E assim Paulo atravessa essa capa de orgulho, de presunção dos judeus e os expõe aqui. E nós vamos ver como esse texto também ele vem à nossa vida hoje, aqui nessa exposição. A palavra sempre contra nós, nos mostrando o nosso interior, e é isso que a palavra faz. Verso 17, então, ele já começa dizendo, se, porém, tu que tens por sobrenome judeu. Então aqui, a palavra judeu, claro, vem de Judá, a tribo mais destacada de Israel, onde ficava a cidade de Jerusalém e que se tornou o centro da religião judaica. E o judeu se gloriava de ser chamado judeu porque esse nome definia a sua religião. Eles eram hebreus, mas sua religião era a judaica, que tinha a sua centralidade em Judá. E esse era um título que eles gostavam de expor e ressaltar. Eles tinham orgulho de serem chamados assim porque demonstrava, identificava que eles tinham recebido de Deus a revelação única, a única religião verdadeira. Paulo vai listar, então, alguns privilégios, já de início, dados por Deus a esses judeus. E ele, nesse mesmo verso 17, ele diz, e repousas na lei, se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei. Esse é o privilégio, o primeiro privilégio que Paulo relaciona, dizendo que eles descansavam no fato de que Deus deu a lei aos judeus por meio de Moisés. Esse repouso, descansar. O judeu achava que isso era garantia de uma salvação. Por isso ele descansava nesse fato. E o fato de Deus ter escolhido o judeu, os descendentes de Abraão, para receberem a sua revelação, significava que para eles era um povo especial. E era um povo especial, e que Deus não os condenaria mais, por causa disso, por serem esse povo especial, por ter recebido a lei de Deus. Então eles ficavam tranquilos, pois a salvação, de certa forma, estava garantida. Era esse o entendimento que eles tinham. E continua o verso 17, e te glorias em Deus. Repousas na lei, te glorias em Deus. E aqui é de certa forma um segundo privilégio que Deus dá a esses judeus, de se gloriar em Deus, porque fazia parte do único povo que havia recebido o conhecimento do verdadeiro Deus. Os que se achavam deuses das outras nações eram deuses falsos. Deus se revelou somente a Israel e o judeu se gloriava nisso. O judeu pensava mais ou menos assim, ele tentando parafrasear, ele dizia, o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, os deuses pagãos são deuses falsos, e o fato de o único verdadeiro Deus nos ter escolhido significa que somos especiais, que não seremos tratados como as demais nações. Era isso que ele pensava. Resumindo, era isso, esse o sentido. Então ele se gloriava em Deus. E o verso 18 continua, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E aqui também privilégios e verdades que Paulo relaciona. Sim, o judeu, ele conhecia a vontade de Deus, que foi revelada por meio das escrituras sagradas, por Moisés, por meio de Moisés, pelos profetas. Os outros povos, eles não tinham esse conhecimento específico. O que eles conheciam de Deus era aquela revelação natural, aquela pela consciência, aquela pela natureza, como vimos no sermão do capítulo 1. E os judeus, então,
receberam um conhecimento da vontade de Deus muito mais claro e muito mais elevado na forma da lei do Senhor. E Paulo prossegue citando o quarto privilégio: aprovas as coisas excelentes. Aqui é uma referência ao fato de que o judeu, por saber que era certo e o que era errado, ele sabia, ele tinha essa condição de saber, podia aprovar o que era certo, porque Deus havia dado na lei o que poderiam ou não poderiam fazer. Os outros povos não tinham esse detalhamento, esse privilégio de detalhes do conhecimento, embora tivesse a consciência, sim, né, os gentios, os pagãos, do que era certo ou errado. Essa consciência não era tão clara como, por exemplo, os 10 mandamentos. E Paulo, então, enumera mais um privilégio aqui, dizendo instruído na lei. Ainda no verso 18, ele se gloriava disso. Então, o judeu tinha recebido a lei de Moisés, os rabinos ensinavam a lei, e todo sábado era lida nas sinagogas. Desde criança o judeu aprendia a decorar a lei do Senhor, e tudo isso era motivo de orgulho para o judeu. Mas, sim, eles eram instruídos na lei, eles tinham essa instrução. E continua no verso 19, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Então, aqui o judeu era, por ser esse instruído, que tinha o conhecimento a respeito de Deus, esses privilégios que Deus tinha dado, faziam com que o judeu concluísse e se achasse superior. Esse homem judeu estava convencido e persuadido de que ele era guia dos cegos, luz dos que estavam em trevas. E, claro, havia uma verdade nesse pensamento, porque ele, esse judeu, tinha recebido a luz de Deus, a verdade a respeito dele. E os outros povos estavam realmente em trevas, eram como cegos sem conhecer a verdade divina, eram ignorantes da verdade de Deus. Mas o judeu se via como superior, pois se considerava esse homem diferenciado, que era mais elevado, mais iluminado, e era essa luz que deveria iluminar esses pagãos, esses gentios. Verso 20, o instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Paulo traz essa percepção que eles tinham de si mesmos, e que o judeu se gloriava de ser esse instrutor de ignorantes. Os ignorantes aqui, obviamente, eram os gentios, povos pagãos, que não tinham conhecimento de Deus, e sim, esses povos eram, como disse antes, ignorantes a respeito de Deus. E por saber disso e terem recebido como nação a verdade de Deus, os judeus deveriam ensinar esses povos. E esse era o caminho que o Senhor queria para eles. Ensinar o caminho de Deus, o caminho do Senhor a esses povos. Deveriam fazer isso com humildade, com gratidão, cientes que tinham mais esse privilégio que veio da própria mão de Deus. Eles tinham recebido algo diferenciado, então eles deveriam entregar em humildade. Não era deles, mas foi lhes dado. Porém, eles se tornaram arrogantes, viam a si mesmos como mestres e os outros como tolos e ignorantes, só porque detinham o conhecimento. Pensavam dessa maneira, de novo, porque tinham a lei, na qual estava a forma da sabedoria e da verdade. Mais uma vez, isso também não era uma mentira, era plena verdade, e eles tinham esse conhecimento intrínseco já dentro do povo, trabalhado neles,
expresso, claro. E Deus se revela à nação de Israel e traz a verdade que está com essa nação, a luz da verdade que estava com o povo judeu, e as promessas também estavam com eles. Eles haviam sido colocados por Deus para ser luz dos gentios realmente. Era para eles serem. Eles tinham que ser instrutores das nações para levar a verdade de que existe um único Deus, um único e verdadeiro Deus, e que Ele enviaria um Salvador para o mundo. Isso, sim, era o que eles deveriam ensinar. Isso era o correto. Mas o pior, Paulo ainda vai mostrar que esse povo, tendo recebido todos esses privilégios, estava extremamente equivocado. O fato de receberem a lei, terem sido o povo escolhido por Deus de entre todos os povos, não era garantia de salvação, nem garantia de que diante do juízo de Deus eles seriam perdoados de nada, ou tratados de maneira diferente dos outros. Paulo continua aqui mostrando a incoerência interna, ou a incoerência que existia na prática e no pensamento dos judeus do seu tempo. Verso 21, ele diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Então, Paulo aqui listou, até agora ele veio listando os privilégios, e em sequência passa a listar certas atitudes deles, que demonstram a sua incompetência para com os elevados privilégios que receberam. Aqui o foco é a forma pretensiosa que eles tinham, de querer ensinar, mas não ensinarem a si mesmos. Tu, pois, que ensinas a outros, não ensinas a ti mesmo? Como Paulo disse, você que ensina os outros, que acha que é um mestre de crianças, instrutor de ignorantes, guia dos cegos e dos que estão em trevas, você, judeu, que ensina os pagãos, ou que deveria ensinar os pagãos, ou que recrimina os pagãos, diz que eles estão cometendo erros, adorando falsos ídolos. Você, por que você não ensina a si mesmo primeiro, antes de recriminar estes que você deveria ensinar com humildade? Então aqui, irmãos, até aqui, nós temos algumas aplicações para nós. O que tem tudo isso a ver comigo hoje aqui em 2024, nesse dia do Senhor? Quando Deus nos dá a verdade, Ele quer que sejamos instruídos por ela. Como diz Provérbios, para depois nós temos que ser instruídos na verdade, e depois passarmos a instruir outros, porque é o que o Senhor nos manda. Jesus havia dito: por que fez o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Mateus 7, versos 3. É necessário primeiro tirar a trave do próprio olho para enxergar o cisco que está nos olhos dos outros. Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus disse, só que de forma diferente. Nós confiamos na palavra de Deus aqui, e em nossa doutrina. Estamos confiantes, nós, quanto ao nosso chamado como guias e cegos, como luz daqueles que estão em trevas. Instruímos os ignorantes e somos professores das crianças. Temos a forma do conhecimento e da verdade. Então, temos uma responsabilidade em nossas mãos. Temos uma responsabilidade em nossas mãos. Não podemos ser como estes que Paulo apresenta. Em 2 Tessalonicenses 3, 5, Paulo diz: tendo forma de piedade, tendo um formato, uma casca, uma aparência de piedoso. E esse é o mais difícil, né? É aquele que a gente olha assim e diz que eu quero ser como aquele homem, né? Eu quero ser como aquele irmão. Puxa vida, que piedoso, ele faz tanta caridade, ele faz tantas coisas que chamam a atenção. E Paulo está dizendo, tendo forma de piedade,
negando-lhe, entretanto, o poder. Ele diz isso, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Foge, porque aqui a prática tem que estar ligada ao coração, ao íntimo. Corremos o risco de, como eles, focar mais na bênção do que no abençoador, ou no privilégio do que naquele que dá o privilégio, e no caráter daquele que dá o privilégio, a bênção. E assim nós transformamos o privilégio, essa bênção, em um ídolo, e ficamos como o próprio ídolo, cegos. E então transgredimos a lei. Já não há salvação nem para nós, nem para aqueles que ensinamos. Por isso a palavra é tão importante. Compreender o que temos em mãos e saber em humildade o que devemos fazer e fazer. Ser instruídos e então instruir em humildade, porque recebemos algo que não é nosso, é do Senhor. O apóstolo Paulo segue então no verso 21, listando 3 situações, e nós não sabemos direito por que Paulo escolheu esses 3 pecados em particular, o furto, o adultério e a idolatria. Especula-se aqui que esses 3 eram porque eram muito destacados, eram pecados, eram na lei de Moisés, eram proibidos veementemente. O furto, a desonestidade, o latrocínio, o adultério, a imoralidade sexual e a idolatria. A lei de Moisés era rigorosa quanto a essas coisas, e o judeu sabia disso. E outra razão provável é porque essa prática podia ser uma prática comum no tempo do apóstolo Paulo. Então, juntando essas 2 coisas, essas possibilidades, talvez tenhamos uma razão porque Paulo tenha trazido esses 3 pecados aqui à tona. E ele diz, tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Verso 21 ainda. E aqui fica claro que o apóstolo Paulo está chamando o 8º mandamento contra os judeus. Furtar, aqui também ou não, a essência do furtar nas Escrituras não se trata somente de roubo de coisas, objetos, ou algum tipo de bem. R.C. Sproul comenta essa questão nesse versículo, no seu comentário, a carta aos Romanos, dizendo, essas não são apenas perguntas vazias. Como cristãos, nós nos levantamos e dizemos que é errado roubar. A regra prática nos círculos eclesiásticos é a seguinte, não contem com mais de 80% dos compromissos assumidos pelas pessoas. Elas não se incomodam por não cumprir seus compromissos. Não são apenas os pagãos que não pagam suas contas, os cristãos professos também não o fazem. As mesmas pessoas que recriminam os descrentes por não serem honestos e retos, estão praticando as mesmas coisas, estão roubando. Então, que a palavra trazida para a igreja no tempo de hoje, é que nós sempre reflitamos de como não podemos nos parecer com esses. Verso 22, ele diz, dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Aqui Paulo chama também o 7º mandamento da lei do Senhor contra os judeus. Os judeus haviam recebido a lei, sabiam que era verdadeira, condenavam os gentios por viverem na imoralidade sexual, mas eles mesmos também cometiam adultério. Por isso, Jesus chama e esclarece esse mandamento no Sermão da Montanha, em Mateus 5:27, porque a posição que era geral, adotada, é que um homem poderia abandonar a sua mulher alegando qualquer motivo, quando a verdadeira razão era que eles queriam tomar para si outra pessoa como esposa, no caso em que Jesus comenta, esclarece. Então, Jesus condenou esse pensamento que era comum em seu tempo, e Paulo está trazendo a mesma questão aqui diante deles, deixando evidente que era algo comum e recorrente entre eles. O breve catecismo de Westminster afirma que o 7º mandamento, diz assim, exige a conservação
da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e no comportamento. Quando diz o que exige o 7º mandamento, pergunta 71, e a resposta é essa: exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e no comportamento. E ainda, nesse mesmo verso, tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. Os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus condenam a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E os judeus falavam da idolatria, condenavam a idolatria que havia entre o povo pagão, denunciavam esses cultos a falsos deuses que eram representados por imagens. E o que nós sabemos? Que os templos pagãos eram cheios de esculturas feitas de ouro, de prata, pedras preciosas, materiais nobres. E o judeu dizia, isso é idolatria. E ele nem sequer entrava no templo. Ele não entrava nos templos pagãos. E nós não sabemos exatamente por que Paulo traz, ou qual a situação, na verdade, que estava acontecendo lá no tempo de Paulo, que deixava isso como algo tão evidente. Aqui poderia ser no momento em que os judeus, eles, por algum motivo, entravam em guerra com algum povo pagão, e então, eles ganhando essa guerra, eles saqueavam os ídolos nos templos. Ou ainda podia haver um comércio interno, onde eles trocavam esses ídolos, enfim, vendiam por serem feitos de materiais preciosos. Enfim, não se sabe exatamente, mas havia algo dentro desse contexto. E nós vemos que essa prática dos judeus, contraditória à lei, eles vêm se contradizendo contra o 7º mandamento, contra o 8º mandamento, contra os primeiros mandamentos. Então, essa prática fazia com que o pagão olhasse e dissesse, caramba, eu não quero ser como esse judeu, não quero ser como esse que diz uma coisa e faz outra. Então, o nome de Deus era blasfemado, era mal falado entre os povos. E em razão desse mau testemunho, daqueles que diziam conhecer a Deus e sua verdade, Deus os escolheu e deu a eles privilégios, mas eles destruíram com as próprias mãos aquilo que pregavam com a boca. E isso porque pareciam ignorar o fato de que essas atitudes falavam mais alto do que as próprias palavras. E Paulo traz isso, verso 23, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Verso 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que Paulo quer mostrar aqui, nesta primeira abordagem dele, nos versos 13 ao 23, o ponto central dessa primeira sessão é deixar claro que a atitude deles era totalmente contrária à lei de Deus. A lei que eles mesmos pregavam e exigiam dos gentios e pagãos que fizessem o mesmo. Então, até aqui, primeiro, não ensinavam humildemente com gratidão aquilo que receberam aos outros povos. Segundo, não faziam o que pregavam. E nós vamos ver na sequência, verso 25 em diante, que eles também não entenderam. Eles não entenderam a lei. Por isso faziam como faziam. É quase como Paulo dissesse, você judeu que recebeu tanto da luz de Deus, faz as coisas contrárias e não consegue enxergar o verdadeiro fim da lei. É isso que Paulo está querendo dizer, e ele vai chegar nesse ponto. Por isso o nome de Deus é blasfemado entre os gentios e pagãos, e é por causa de vocês, de forma com que vocês agem, e a vida religiosa de vocês, na vida comum, por não terem entendido o que Deus realmente requer na sua vontade. É isso que Paulo está tratando aqui, demonstrando, destacando, trazendo furto, adultério, idolatria.
E na verdade o judeu estava numa situação horrível, pior que todos, porque por ter recebido tanto, a palavra de Deus diz assim: a quem muito é dado, muito será exigido, muito é cobrado. E ele tinha recebido muito. Paulo está provando um dos pontos principais da carta aos Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, tanto judeus quanto gentios. E mais uma vez, o que isso tem a ver conosco aqui nesse tempo, hoje, dia do Senhor, nessa manhã? Esses versos 17 até a acusação de Paulo, no verso 24, estão, mais uma vez, contra nós. Contra nós hoje. Como temos entendido as Escrituras? Temos compreendido de forma a darmos um testemunho que honre a Deus em nossa vida diária, nossa vida comum, no trabalho, na sociedade, na família? Paulo vai mostrar que não adianta fazer para ser, mas porque somos, devemos fazer, e fazer com temor e tremor, com o coração quebrantado, contrito, rendido diante do Senhor. Exatamente como aquele publicano, em Lucas 18, o pastor Michael comentou aqui também. Ele dizia, Lucas 18, 13, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pecador. A lei de Deus deve ser cumprida? Claro. Não furtarás, não dirás falso testemunho, e tudo que se contenha dentro do resumo da lei, que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E, segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a lei nunca vai salvar ninguém. Paulo vai deixar isso claro aqui, mesmo no capítulo 10 de Romanos, porque ele diz, capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós vamos nos esforçar para cumprir sua vontade, seus preceitos, desígnios, decretos, sua lei. Porém, vamos falhar recorrentemente. Quando falharmos, somos dignos de morte, porque transgredimos a lei do Senhor. Então, fazemos como o publicano, ou devemos fazer como o publicano, confessando os nossos pecados e recorrendo à misericórdia de Deus, porque ele sabe, esse publicano, ele sabia o peso da lei santa de Deus. Ele conhecia. Devemos ficar constrangidos por nossa incapacidade de fazer algo para a nossa própria salvação. E por quebrarmos a lei do Senhor, então recorrendo a Deus por meio do nosso mediador, que é Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa atitude. Todas as nossas falhas em cumprir a lei estão cravadas na cruz de Cristo. Todas elas, cravadas na cruz de Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo. Não vamos mentir para o nosso chefe, para o nosso colega, para a nossa esposa, para os nossos maridos, para os nossos clientes. Não vamos furtar, ou roubar, ou cometer adultério, qualquer outra forma. Por quê? Porque a vontade de Deus é essa. A sua vontade, a sua lei é essa, que eu não faça essas coisas. E porque Cristo morreu por causa dos meus pecados, ou seja, cada vez que eu transgredi a lei. Para que a lei não me condenasse, ele morreu. E diante daquele dia
do trono do Senhor, do julgamento, eu não seja condenado ao inferno, sem ter quem me defenda, ou sem ter quem interceda por mim. Eu vou entender isso. Em segundo lugar, é porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus, e é por isso que eu não vou fazer essas coisas. Eu vou me esforçar para cumprir a sua vontade. E quando eu falhar, Cristo está lá. Cristo está lá. Eu amo a Deus e quero fazer a sua vontade. Mas o judeu mentia, furtava, adulterava e achava que estava garantido no cumprimento da lei, ou nessa falsa percepção de cumprimento da lei. Por isso, até aqui, Paulo vai deixar claro: vocês não cumprem a lei na qual se agarram como uma tábua de salvação. E o verso 25, então, porque a circuncisão, agora Paulo parece que muda de assunto, mas não muda. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Por isso, Paulo segue o verso 25, dizendo que a marca que me referencia como povo de Deus, como hebreu, como israelita e, finalmente, como judeu, é o cumprimento da lei. Se não há cumprimento da lei, não há circuncisão. É isso que ele está dizendo. E por que Paulo entrou nesse assunto de circuncisão agora, na sequência? Porque o judeu entendia que ele não seria condenado com os injustos, porque eles traziam a marca do povo escolhido de Deus, segundo a lei, circuncidado ao 8º dia de nascimento, como Jesus também foi, como está registrado em Lucas 2. Sabemos da circuncisão, Gênesis 17, de 10 a 14, que diz lá: eis, pois, a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, deve ser circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança está na vossa carne, por aliança perpétua. O incircunciso, que não circuncidar a carne do seu prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, essa questão da circuncisão era tão séria, irmãos, que foi motivo de indisposição entre Paulo e Pedro, como mesmo relata em Gálatas. O ponto central do argumento de Paulo, nesses versículos, de 25 ao 27, é que a prática da lei é mais importante do que a circuncisão em si. Augusto Nicodemos, no seu comentário, ele diz assim: Paulo está se referindo aqui a praticar e cumprir a lei como ela deveria ter sido guardada e praticada. É essa prática que Paulo está falando. Quando Deus deu a lei ao seu povo, não tinha por objetivo que ela se tornasse um caminho de salvação, do tipo, se vocês cumprirem todos esses rituais, vocês irão para o céu. Não. O objetivo da lei era mostrar ao judeu que ele era um pecador, que não podia cumpri-la, e era também apontar para a necessidade da vinda do Messias. E é por isso que a própria lei estabelecia o sacrifício de animais, o derramamento de sangue para perdão dos pecados, porque já se sabia que o judeu não ia conseguir cumprir a lei. É como se Deus tivesse dado a lei e dito: aqui estão os 10 mandamentos. E em seguida, ele diz: mas vocês vão ter que oferecer sacrifício. Está botando esse dispositivo para que eles não morressem e olhassem por fé para o Messias. Se nós nos perguntarmos por que ele estabeleceu essas coisas, os sacrifícios, é porque ele sabia que nenhum judeu guardaria a lei, eles iriam transgredir toda a lei, todas as normas da lei, por causa do pecado que há no homem natural. Por isso a lei trazia embutida a graça e o perdão de Deus por meio
dos sacrifícios. Guardar e cumprir a lei ou a vontade de Deus não era seguir estritamente com precisão o que a lei mandava, mas entender o propósito da lei que fora dada a Israel, ou seja, que Deus é bom, gracioso e que eu sou um miserável pecador que não merecia nada dele, nada, mas ele me oferece perdão por meio do Messias. Como sabemos, Isaías 53:5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Que transgressões? Da lei, as nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o verso 26, ele continua: se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Quando Paulo entra no verso 26, ele já está introduzindo os gentios e os pagãos aqui, que não são circuncidados, mas poderiam cumprir a lei e serem como se fossem circuncidados, visto que Paulo acabou de falar, a circuncisão só tem valor se cumprir a lei. Então, se alguém cumprir a lei, então ele se torna a circuncisão, né, o povo de Deus. E se aquele que é, verso 27, é incircunciso por natureza, cumpre a lei, agora está sendo cada vez mais claro, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Aqui, Paulo começa a ter problemas com os judeus. Na tradução da NVI fica um pouco mais claro aqui, para nos ajudar a entender. Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você, que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Aqui Paulo chutou o balde, como a gente diz. Que aqui ele quer dizer, ou o judeu está ouvindo isso, ele está dizendo, não, peraí, Paulo, quer dizer que aqueles que são os incircuncisos, que nós judeus condenamos, podem cumprir a lei e nos julgar no dia do juízo? Não, só um pouquinho, não pode ser. É por por essas e outras coisas que Paulo, ele era perseguido de morte pelos judeus, por essas coisas, porque não poderiam. Eles são os marcados, eles não podem, os incircuncisos não podem lhe julgar no dia do juízo. Verso 28, porque não é judeu, e agora começa a esclarecer um pouco mais, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. É uma espécie de enigma aqui, que Paulo traz. Paulo não está querendo dizer que esses incircuncisos, eles iriam fazer algo que ninguém consegue fazer, que é cumprir a lei de forma estrita dos mandamentos. Mas no verso 28 ele começa a explicar esse pequeno enigma aqui, porque não é judeu quem é exteriormente. Como assim? Nem é circuncisão a que é somente na carne. Mas como se a circuncisão é na carne? Então o judeu olha para isso e aí, verso 29, ele vai descortinar um pouco mais. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Glória a Deus. A versão da NVI nos deixa também um pouquinho mais lúcida essa passagem. Diz assim, verso 29, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, com letra maiúscula, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está dizendo que não é considerado povo de Deus ou judeu quem é por fora, na capa, mas é aquele que é no íntimo, no interior. Isso parece evidente para nós que já ouvimos tanto da palavra e do evangelho,
Mas isso é grave, isso é muito grave. Porque esse lugar que Paulo está falando, nós não temos como mexer. Deus movimenta. Gálatas 5, versos 5 a 6 diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aqui, ele deixa claro isso. Nada, nem circuncisão, nem incircuncisão. E esse judeu é esse homem, esse judeu que achará graça diante de Deus, esse tipo peculiar de pessoa que está intrinsecamente mudada, circuncidadamente transformada no coração. Essa pessoa, esse judeu, é que receberá o louvor, não dos homens, não que olham e dizem: puxa vida, que piedoso, como faz, como opera, que pessoa agradável, puxa vida, não. Esse vai para o céu, com certeza. Não, não é esse louvor, é o louvor de Deus, porque é pelo Espírito de Deus. Ezequiel 36 vai dizer: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. É como se Deus circuncidasse, cortasse o coração de pedra, tirasse aquela casca, e dentro tivesse aquele coração de carne, aquele que ele é transformado no interior, é mudado. Então, irmãos, finalizando, nossas vidas devem estar alinhadas ao conhecimento que Deus nos deu de forma particular e também como corpo de Cristo. Para não sermos como os judeus que se vangloriavam do que lhes foi dado, mas negligenciavam a sabedoria que receberam. Se somos luz do mundo e sal da terra, devemos ir e pregar e evangelizar como aqueles que receberam aquilo que em Mateus 13 Cristo diz que é um tesouro. O reino dos céus é como um tesouro. Temos responsabilidades. Em segundo lugar, nos tornamos filhos quando há uma mudança interior promovida e administrada pelo Espírito Santo de Deus, que é o selo de Deus em nós, a circuncisão do coração no homem interior. Não há cristianismo onde não há mudança profunda de vida. Não há. Não é mudança de humor. Não é mudança de temperamento, como alguns pensam. É uma mudança que faz com que nós sempre tenhamos diante de nós o nosso pecado e a necessidade de perdão, e vivamos como aqueles que estão humildes, humilhados diante do Senhor, dependentes, precisando sempre do seu favor, da sua mão, da sua bondade, da sua graça, do seu Filho, que foi na cruz, nada menos por causa dos nossos pecados. Quando nós contemplamos isso, é estarrecedor. Quando eu não consigo ver o meu pecado, ou ando como aqueles judeus cegos, achando que estou andando para o lado certo, na verdade, estou andando pelo caminho de morte. E é isso que se trata a nossa vida, irmãos. É disso que se trata a nossa vida. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Salvação, condenação. Condenação ou salvação. É disso que se trata a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, as tuas misericórdias, Senhor, são infinitas.
teu favor. Oh Deus, tu tem nos dado, oh Pai, com tanta graça, tem nos privilegiado, tem nos dado a tua luz, descortinado o teu ser diante de nós, um favor impagável, Senhor, impagável. O Senhor escolheu-nos para se revelar a nós, tamanha a nossa responsabilidade, Senhor, e tamanho o nosso zelo. Oh Deus, ajuda-nos a cumprir esse propósito, a entendermos, oh Deus, claramente o Evangelho que está diante de nós, a compreendermos a cruz de Cristo, esses pecados que fizeram com que o nosso Senhor fosse a cruz, que estão em nós hoje trabalhando todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a ver e enxergar. E não, Senhor, andarmos com arrogância, sermos presunçosos, não, Senhor, mas em humildade como aqueles, Senhor, ó Deus, que são os bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, Senhor, os que choram, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Faz-nos, Senhor, dá-nos essa graça de sermos esses bem-aventurados, ajuda-nos nas nossas extremas fraquezas e dificuldades. Dá-nos essa graça, todos nós, Senhor. Dá-nos sermos luz para esse mundo, Senhor, verdadeiramente, pregando a Tua palavra, ó Deus, em tempo e fora de tempo, para que os Teus venham, Senhor, e Te louvem, e Te glorifiquem, e como nós, saibam quão grande misericórdia e salvação veio até nós. Em nome do Teu Filho, Pai, oramos aqui nessa manhã, agradecidos.